Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho do Lar na Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. Nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. Nossa equipe está composta pelos irmãos Rita, com a prece inicial, Marcos, com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e dos irmãos Ney, Elisete, eu, Félix, Rita, com as reflexões do mesmo, e nossa irmã Elisete, com a prece final. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa animal. Os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Passamos a prece para nossa irmã. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, pedimos que nos oriente na prática do Evangelho desta noite, que os Espíritos de Luz nos assistam, tornando-nos dóceis aos seus conselhos e orientações, nos libertando de pensamentos de egoísmo, orgulho, medo e insegurança, inspirando-nos na indulgência e benevolência, na caridade e compaixão, para com os nossos semelhantes presentes e ausentes, encarnados e desencarnados. Afastai, Senhor, os espíritos que possam nos induzir ao erro e dá-nos a tua bênção agora e sempre. Assim seja. Assim seja. E assim seja. A reunião de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 116 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por Emmanuel. Agir de acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Paulo, Tito, capítulo 1, versículo 16. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com característica de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé. Aqui o texto ele busca nos colocar no entendimento de como deve se portar quem de fato crê numa nova forma de ver a relação entre nós mortais e carne e o espírito, quando ele fala aqui dos dois lados, né? Então, no primeiro momento, ele coloca, e isso aí a gente pode observar no dia a dia, que nós temos um processo histórico onde a igreja formada e que representou por muito tempo o cristianismo, ela, de certa forma, pelo texto aqui, ela se esgota quando não se torna possível verificar a existência desses dois mundos. E aí ele coloca muito bem da seguinte forma: quantas não são as pessoas que dizem ou proclamam a existência de Deus e que nas suas obras não refletem isso? Como é que eu poderia explicar? Às vezes é comum a gente ver um sacerdote ou um integrante de uma determinada denominação religiosa
pregando exatamente isso, o cristianismo, o amor de Deus, a existência do Espírito Santo. E, no entanto, quando ele parte para suas ações mundanas, as suas ações individuais, como o texto diz aqui, ele vai estar focado em patrimônio, ele vai estar focado em criar condições de riqueza, às vezes até para si próprio. Ele destrata mal as pessoas, ele não vê o irmão dele como algo, o seu semelhante, como Jesus pregou, né, que a gente deve amar a Deus e ao próximo, né, como a si mesmo. Então é isso que o texto tenta colocar, certo? E aí no fim ele vai colocar justamente isso, né? Quando ele fala aqui da doutrina consoladora, deixa claro que esse novo tempo no qual a gente está estudando e está buscando compreender, é que a gente tem que ter essa proclamação da existência de Deus, porém com essa compreensão de que nós temos os dois lados, e os dois lados são vivos e são reais, que seria o nosso lado material e o nosso lado espiritual, e que toda essa conjunção, não só do que você fala, do que você proclama com relação a Deus, ao cristianismo e ao evangelho, isso tem que se reverter nas ações. Então a gente vai ter que colocar na prática tudo aquilo que a gente tem dito em termos de discurso para com as pessoas, tanto no lado material nosso, está nessa condição de aprendiz, quanto no lado espiritual, sempre levando o amor de Deus e de Cristo da forma que deve ser o guia para esse caminho de humanidade e de revelação para as pessoas. Esse versículo de Paulo aqui, ele é o verdadeiro conteúdo do nosso tempo, onde os equívocos da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo seguem ramificações e interesses próprios, desvirtuando tudo que foi orientado pelo mestre dos mestres. Ele está pedindo que, se nós pudéssemos reconhecer o Evangelho de Jesus, respeitá-lo e buscar esclarecimento desse roteiro precioso por meio da doutrina espírita, é certamente um passo importante. Quando nós pegamos a palavra, os ensinamentos de Jesus, vamos conhecer, vamos internalizá-los e vamos colocar em prática. É o que Jesus pediu, o que ele pedia aos discípulos, e de pregar o evangelho em toda parte, em todo mundo, mas sem os equívocos. Com tudo isso, com todas essas afirmações de Paulo, nessa obra do Espírito de Emmanuel, certo? É você não se colocar no lugar do outro em todos os momentos, e com a ajuda da espiritualidade, com todo o apoio do nosso conhecimento que nós já temos, devemos trabalhar o nosso reajuste sentimental para que a luz divina se manifeste nas relações comuns entre os homens. E seguir, sinceramente, a Jesus. É buscar reconhecer diariamente o que realmente é, ou seja, de se reprimir ou se envergonhar e de levar essa palavra a todas as pessoas. Mas quando você levar essa palavra, você tem que procurar colocar em prática. Não só você armazenar conhecimento para si e não colocar em prática. É por isso que ele está dizendo aqui, as obras sem fé, elas são mortas. É como se fosse um exercício a longo prazo. Aprendermos assim ao longo tempo, podemos pensar em agir de forma mais amorosa para conosco e para com todos nós, companheiros de caminhada, nossos companheiros espíritas, ou nossos companheiros de outras denominações. Se nós formos reparar o que acontece em nossas vidas, o que nós podemos controlar, quais são nossas atitudes em termos de nossas falhas, quando nós começamos a fazer esse autoconhecimento da gente, então nós já estamos numa situação já latente de um grande aprendizado, porque nós estamos internalizando todos esses conhecimentos de Jesus
e colocando em prática, e que isso torne-se para a gente, ou faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada, toda essa educação moral, porque o nosso evangelho é para isso, é que a gente se transforme. A cada momento nós somos chamados, dentro da doutrina espírita, a nos reformar intimamente para o bem. Então, quando ele está dizendo que tudo isso tem um valor, não é valor simbólico, não, mas é um valor que Deus deixou para a gente, que a gente possa transformar isso em atitudes equilibradas, de harmonia e de paz para o nosso caminho e a nossa jornada aqui na Terra. Um capítulo diz agir de acordo. Ele nos leva a refletir e ver o quanto a fé e o amor de Deus é grandioso. Ele nos faz pensar sobre a nossa fé, questionar, né? Questionamento. O quanto tu acredita que a tua fé vai, no caso, pode levar, né? Na questão, assim, o que eu faço para demonstrar que tenho realmente uma fé real. Nos dias de hoje, a fé, ela se manifesta de muitas formas, né? As pessoas têm seus rituais para mostrar a sua fé, de acordo com cada religião, com cada credo. Geralmente, questionando. A gente questiona bastante a fé quando a gente está passando por algum problema, alguma dificuldade na nossa vida, boa, também, no caso ruim, mas também a gente questiona na boa. Daí também a gente passa, geralmente a gente quer passar nossas experiências para o nosso irmão, para ele se incentivar a continuar acreditando que ele tem condições, que vai ficar tudo bem, que tudo vai passar. No caso, essa questão do texto, para mim, puxou bastante nessa parte da minha fé, o questionar a minha fé, ver o que eu estou fazendo nos meus atos para me ajudar, para ajudar o meu próximo. Nós temos daí o dever também de dividir, quando a gente dividir os nossos conhecimentos. Não adianta tu só estudar para ti e querer aquilo só para você mesmo, e não passa para o teu irmão que está ali passando a dificuldade, que está precisando daquela tua palavra amiga, que precisa daquele teu conforto naquele momento. Então, a minha fé, eu sempre procuro passar para a pessoa com a mesma intensidade que eu tenho dentro de mim. Quando acontece uma coisa assim muito triste e que eu sei, daí eu me pego nas orações e busco, pedindo, né? Quando passa aquilo ali, eu vejo que tem alguém passando parecido, eu dou minhas dicas. Eu digo, já pega Deus, faz uma oração, isso é muito bom, te ajuda. A fé é a única que... A fé move montanhas, como diz já na Bíblia. E a minha reflexão é essa, não adianta, é nos teus atos, tua fé tu mostra nos teus atos, no que tu faz de bom, na caridade, no amor, na compaixão do teu próximo, do teu amigo, do teu conhecido. O texto de hoje traz na verdade, um alerta, né? Eu entendi assim, porque ele mostra que nós temos que ter uma conduta condizente com com o nosso discurso, né? Porque o que a gente mais vê, o Marcos até lembrou bem isso, é que nós estamos vendo as autoridades religiosas, ou pessoas religiosas, falando uma coisa, pregando uma determinada conduta, claro, baseada no exemplo que foi Jesus, mas na sua vida pessoal, ele faz exatamente o contrário. Estão muito mais preocupados com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento econômico, com a expansão da sua riqueza, voltado para as coisas materiais, e esquecemos das virtudes ensinadas pelo nosso mestre. Então, esse texto de hoje diz que é necessário que a nossa vida seja conduzida de acordo com o nosso entendimento, com o nosso discurso. Se nós pregamos, se nós ensinamos de alguma forma que se deve se conduzir na nossa vida prática de acordo com as virtudes ensinadas pelo nosso mestre maior, é necessário que na nossa vida nós agimos dessa forma, dessa maneira. Não é possível que
você fale uma coisa e pratique outra, pregue uma coisa e haja totalmente, frontalmente contrário com aquilo que você prega. Jesus pregava o amor, a simplicidade, não é? A caridade, a paz. Então é assim que nós devemos agir, é assim que nós devemos nos conduzir em nossa vida prática. E esse é o grande alerta que é feito nesse estudo de hoje, é que a gente tenha uma conduta diária condizente com os ensinamentos do nosso Mestre Maior. E a nossa doutrina espírita, né, vários capítulos, ou na totalidade do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina como nós devemos nos conduzir em nossa vida, como nós devemos nos comportar de acordo com as adversidades que nós vamos encontrar, de acordo com as dificuldades que nós vamos ter, e como nós devemos agir com os nossos amigos, com os nossos irmãos de caminhada. Esse grande exemplo dessa doutrina consoladora que é o Espiritismo traz para a gente essa tranquilidade, essa paz, de saber que a gente pode se conduzir a partir dos ensinamentos de Cristo e ser feliz na Terra, porque o nosso objetivo maior não pode ser a riqueza material, mas o nosso objetivo maior precisa ser a conquista da nossa riqueza espiritual. Essa riqueza espiritual só se dá através do entendimento dos ensinamentos do nosso Pai. Eu acho que essa é a grande lição que esse capítulo de hoje nos traz. É esse alerta para que a gente possa se conduzir de acordo com os ensinamentos do Cristo. É um capítulo muito rico, né? Agir de acordo. A prática do Evangelho do Cristo requer de nós muita coerência. Eu vou trazer a reflexão agora para o nível individual, ou seja, coerência no pensar, coerência no sentir e coerência no agir. Porque muitas vezes nós pensamos uma coisa, nós sentimos outra e agimos de outra forma completamente diferente. E o que Jesus nos convida, né, é que nós realmente sejamos 100% coerentes. Que aquilo que a gente pense, isso a gente sinta e isso a gente faça. Ou seja, seguir aquele primeiro e maior mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amar em pensamento, amar em sentimento, amar em ação. Porque muitas vezes quantas vezes eu me pego, às vezes até incoerente, eu penso uma coisa, eu sinto outra, eu faço outra. Meu Deus, eu preciso realmente ter mais cuidado com as coisas que eu faço. Por quê? Porque eu hoje me considero uma pessoa espírita. Eu vejo aquela máxima: fora da caridade não há salvação. E às vezes eu me pego não sendo caridosa no julgamento, não sendo caridosa na aceitação do outro, né? Então eu me pego às vezes assim, não sendo uma pessoa coerente com aquilo que eu tenho estudado e com aquilo que eu acredito. E aí eu levo também essa reflexão a nível não somente pessoal, mas a nível coletivo. Quantas vezes nós vemos nos nossos irmãos, né, de fé um comportamento incoerente? Quantas vezes você está numa reunião e você percebe que aquela pessoa está falando uma coisa, mas que você conhece ela um pouco mais e que ela não age daquela forma. Então, isso é muito importante. Acho que esse capítulo é um convite ao desenvolvimento da coerência, ou seja, no pensar, no sentir e no agir, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Porque muitas vezes nós estamos divididos. Não é somente o nosso irmão que às vezes se encontra dividido, somos nós também. Quantas vezes eu me pego dividida, né, entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço? O próprio Paulo, eu não sei se foi, acho que foi na carta aos Coríntios que ele falou: o que eu quero, eu não faço, eu faço o que eu não quero. Imagina, um homem santo, né, um homem que viveu praticamente para pregar o Evangelho, ele às vezes se via dentro dessa própria incoerência. Então, o convite desse capítulo hoje é que nós possamos desenvolver essa coerência, ser realmente cristão no pensar, no sentir e no agir. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado e refletir intimamente por alguns minutos.
Elevemos nossos pensamentos a Deus e com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e àqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e força nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Elisete para conduzir a prece final. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Obrigado, nossa querida Casa Caville, que nos dá a oportunidade de melhoramento, crescimento. Que meu olhar continue sempre estar atento ao socorro dos meus irmãos. Que a nossa fé não fique abalada em momento algum, mesmo quando a gente vê as tristezas do mundo, que a nossa esperança nunca se limite, quando tudo nos parece impossível, quando a doença vem para nos deixar sem rumo, que nos fortaleça, enviando seus anjos de luz, quando vem aqueles pensamentos negativos, e que as nossas orações não são tão somente de súplicas, que seu amor inunde todos os nossos corações e que transborde, possa contagiar nossos irmãos. Que assim seja. Que assim seja.